Bom dia, irmãos. O sistema funciona. Então, vamos dar sequência aos nossos estudos que estão sendo feitos na escola dominical, na nossa classe de adultos. E o tema é esse, entendendo este século. E esse tema, como nós vamos ver do objetivo, é para expor os principais conceitos que orientam as opiniões e os valores deste século. Expressão bíblica, né? Século significa a cultura ambiente. Então, nós temos que compreender o que move os princípios, as ideias da cultura ambiente, para podermos identificar a linguagem que devemos usar para conversar com as pessoas e usar expressões que elas entendam e, ao mesmo tempo, possamos transmitir a mensagem e o ensinamento de Cristo. Não adaptando a nossa instrução divina ao século, mas entendendo o que se passa na cabeça do receptor da nossa mensagem. A palavra de Deus, ela não pode ser modificada, ela tem que ser dita como é apresentada. Mas nós devemos conhecer como pensa a pessoa para podermos apresentar e explicar as questões que naturalmente irão surgir na mente deste próximo. Então, nós vamos começar a nossa aula tendo um referencial de um texto bíblico. E o texto que eu escolhi como indicativo e um bom fundamento para a nossa referência durante a aula de hoje é o Salmo 8. É o mestre de cantos, segundo a melodia, os lagares, e é um salmo de Davi. E diz o texto: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então vamos orar. Eu peço ao presbítero Davi que nos dirija em oração. Santo Deus e eterno Pai, continuando na tua presença, Senhor, estamos aqui nesse momento para aprender mais sobre as tuas divinas instruções. Estamos aqui, Senhor, para ter a tua orientação sobre como devemos proceder com os conceitos que são nos apresentados pelo mundo. Nós estamos aqui, ó Deus, com os corações abertos e certos que o Senhor está nos orientando a cada dia, a cada instante. E também, ó Deus, nós nos dispusemos aqui para receber de Ti a devida orientação. Te pedimos, ó Pai, que capacite ainda mais o Teu servo que se preparou para nos ministrar essa aula, que o Teu Santo Espírito nos dê clareza, nos dê entendimento, que possamos, ó Deus, assimilar os conceitos e as instruções aqui passadas, para que possamos refutar tudo aquilo que não for a Tua palavra, tudo aquilo que não for a Tua verdade.
e que também, Senhor, possamos instruir aqueles a quem nos tentam passar conceitos diferentes da Tua lei. Dá-nos, ó Deus, clareza mais uma vez, abra nossos olhos, nossos ouvidos, e que estejamos, ó Deus, aptos para proclamar o Teu santo Evangelho. Nós te agradecemos por essa oportunidade que temos. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, o objetivo da série de estudos, como eu havia comentado há pouco, é nós compreendermos o referencial da cultura e as cosmovisões que se apresentam, ou seja, o que as pessoas pensam, o que o sustenta como ponto basilar, essencial, na mente das pessoas. E o dia de hoje é o ecologismo. Então, o ecologismo, nós vamos ver, não é a prática de uma ciência que se desenvolve, que é a ecologia. Ciência, vamos dizer assim, é um agrupamento de estudos a respeito do cosmos que Deus criou. O ecologismo não é o estudo a prática desta ciência, mas é uma linha de pensamento que se origina como tendo base um aspecto do mundo, do universo, que é a ecologia do planeta Terra. É a parte onde se contém vida. E nós vamos dividir esse estudo na introdução, o que é ecologia, para podermos entender o que é o fundamento, a base dessa linha de pensamento, né? E aí o ecologismo. Isso é uma introdução. Aí nós vamos examinar o que é o ecologismo na visão do século. Então, por que, a visão do século para nós é bastante relevante, porque é a maneira que o século, ou seja, a cultura no nosso entorno, interpreta o que é o ecologismo. A nossa questão aqui não é debater a respeito de ecologismo, quais são os fundamentos particulares disso, mas compreender o que isso significa na mente das pessoas. A grande parte do que eu vou apresentar hoje é sustentado num estudo feito por uma doutora, dentro da área de cultura e também que se interessou por essa área do estudo do ecologismo, e ela, no meu compreender, como nós vamos ver um pouco adiante, ela apresentou muito bem a visão do século. Como se interpreta isso dentro da sociedade. E aí, para nossa compreensão. Mais adiante, então, nós vamos verificar se o ecologismo é bíblico e também examinar uma questão que, é muito importante no ecologismo, que é a relação do mandato de Deus ao homem e à criação. Então, basicamente vai ser essa sequência. Então, ecologia. Então, ecologia é uma ciência, vamos dizer, eu vou chamar de ciência do ponto de vista, assim, de estudo da natureza, das questões que estão no cosmos, que são passíveis e devem ser estudadas por nós. E essa é um agrupamento da análise dos eventos e da circunstância que está o nosso planeta, particularmente, vamos dizer, da crosta da superfície até a atmosfera, ou do ponto de vista do nosso entorno, onde estão contidos os gases. Então, é esse ambiente. E esse assunto, esse nome, isso é relativamente recente, foi estabelecido lá por esse senhor que era eu creio que, olhando aqui no meu referencial, ele era um biólogo alemão, ele foi um discípulo e promotor das ideias do Darwin na Alemanha,
e realmente encontrou-se com Darwin, teve muitos contatos com ele, e ele adotou o ponto de vista desse desenvolvimento da espécie que é proposto pelo Charles Darwin, e a palavra que ele criou, que foi ele que o criador da expressão ecologia, pelo o que eu pude aprender, e veja, irmãos, eu não sou definitivamente um estudioso de ecologia e ecologismo, e tive que me dedicar bastante aí, e peço até que, se virem algum equívoco da minha parte em alguma apresentação, se manifestem imediatamente para eu poder me instruir. E, ao mesmo tempo, se tiverem perguntas, fiquem à vontade, levantem a mão aí e vamos tentar atender digamos, a pergunta. Então, esse cientista, biólogo, e ele foi um indivíduo que desenvolveu uma série de elementos relevantes e importantes dentro da área de biologia e do meio ambiente. Ele juntou oikos, que é casa, e logos, que nós conhecemos bem, que significa palavra, verbo, e também, dentro da aplicação de logos no grego, serve para estudo, digamos, ou seja, através da palavra, né, o verbo. Então, essa expressão foi criada e ele apresentou isso como sendo essa relação, o estudo das relações entre os seres vivos e o meio ambiente, e a sua distribuição no planeta. Veja bem, uma coisa interessante da ecologia, mas que nós vamos ver, digamos, algumas consequências, é que a atenção particular é para o planeta Terra, não é uma visão cósmica, do ponto de vista de considerar outros elementos, mas é uma atenção particular dedicada a este ambiente em que estamos. E no transcorrer agora vamos falar do nosso tempo, de 150 anos que nós temos desde o início desse elemento, houve mudanças em como o século compreende a ecologia e no próprio ecologismo. E nós vamos ver aqui, por exemplo, em 1875, ali 10 anos depois, um outro cientista, que era um geólogo austríaco chamado Eduardo Suess, ele descreveu e criou o termo biosfera. Perdoem se eu vou trazer uma série de termos técnicos aqui, não é presunção, nem algum tipo de ideia de instrução, mas é que eles são usados dentro do ecologismo. Então é bom nós termos o referencial e compreendermos o que significam. Então, esse geólogo, ele descreveu a biosfera como sendo o habitat dos seres vivos. Então, foi uma definição que ele apresentou. Também tem uma série de trabalhos, é um cientista também prolixo, no sentido de produzir muitas coisas. E mais tarde, veja, em 1826, já no século passado, esse geoquímico russo chamado Vladimir Vernadsky, ele trouxe o significado genérico usado atualmente para a biosfera, que ele chama lá o sistema integrado de processos bióticos e abióticos. Eu vou comentar o que é isso, porque eu também não conhecia, então suponho que tem pessoas que não conhecem. Então, do ponto de vista, vamos ver, definição, a ecologia hoje é o estudo da biosfera, desse ambiente que foi descrito pelo Vernadsky como integrado por esses sistemas bióticos e abióticos, que eu vou comentar em seguida. E um outro nome que também é dado à biosfera é a ecosfera, da ecologia, ou seja, biosfera ou ecologia, ecosfera. E é um campo de estudo vamos escrever, de ciência, onde existem desenvolvimentos, análises, se envolve toda uma série de conhecimentos humanos que, como vimos, geologia, biologia, os estudos do meio ambiente em geral, que eram em geral pouco conhecidos. Atualmente, hoje, por exemplo, não se tem ainda
uma maneira bastante clara e previsível de se identificar por que existem certos rios dentro do oceano, onde vão água com temperatura diferente e seguem um trajeto específico, como se fosse assim um tubo em canal dentro das profundezas dos mares. Então isso existe, se repete, etc. E usando, digamos, de maneira genérica, algo absolutamente, digamos, desconhecido as razões de como funciona esse sistema. Nós temos ouvido falar aí do El Niño, Laninha, etc. Ainda causa muita perplexidade e, particularmente, como nós sabemos, a meteorologia. A meteorologia, todavia, com grandes computadores aí, etc., continua sendo sempre um objeto de... As previsões sempre são recebidas com razoável reserva, né? Não pode haver tempestades ou não. Então pode, ou seja, isso faz parte do sistema que é estudado, chamado ecologia. A biosfera, então, ou ecosfera, é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra e é o maior nível de organização do planeta. E ele contém a litosfera, e eu vou comentando, litosfera é a camada mais externa da superfície da Terra. Então, e ela tem comparativamente, a Terra, que tem milhares de quilômetros de diâmetro, a litosfera tem no máximo centena. Então é algo bastante conhecido, digamos, é visto como uma delgada crosta na superfície dentro da Terra. Então isso, mas para nós, de grande impacto, porque os terremotos, etc., todos eles ocorrem na litosfera. Então, digamos, é uma questão bastante importante. E ela é uma casca para o mundo. Aí tem a hidrosfera. A hidrosfera é o conjunto de águas do planeta. Todas as águas que estão no planeta são chamadas de hidrosfera e em algumas definições também aquilo que é contido dentro dessas águas, não? Quer dizer, a vida, digamos, biológica, peixes, etc., e elementos como esse. A criosfera é a parte, isso vem digamos, do grego crio, né, que é frio, gelado, são as partes cobertas permanentemente de gelo na Terra. Também dentro dessa área de estudo, de grande importância nas suas consequências. Então é tudo que tem gelo aí, seja as geleiras, seja o Polo Norte, Polo Sul, digamos, as águas congeladas, a neve e assim por diante. E a atmosfera, que nós conhecemos, que é o elemento onde estão os gases aí, sobre a litosfera e até, digamos, um ponto distante, curiosamente, quase que delimitado, que se estende aí, digamos, não chega a centenas de quilômetros sobre a Terra, você já sai da região da atmosfera e já não existe gases disponíveis. E aí, no fim, a biota, que é o conjunto de organismos que habitou a Terra numa área específica do planeta. E essa biota aí, ela é relacionada com os fatores que nós mencionamos, bióticos e abióticos, e com a biodiversidade de uma região. Biodiversidade é a variedade de elementos biológicos com vida, plantas, animais, etc., que integra o processo. Então, aí como diz a biota. E aí, finalmente, lá os fatores bióticos. O fator biótico são as comunidades vivas de um ecossistema, como as plantas, animais e micro-organismos, e os fatores abióticos são os elementos físicos e químicos. E também os demais elementos, por exemplo, ali compostos orgânicos, oxigênio e outros gases, o solo, bastante importante, o pH, que é o nível de acidez ou digamos, com básico elemento, umidade, regime climático, digamos, uma área ainda que tem um longo estudo pela frente, temperaturas e luz, que é um ponto bem interessante. E até mesmo existem estudos e considerações que o sistema ecológico, e aí nós vamos ver, ele é um sistema que é considerado como fechado
a biosfera para a matéria, ou seja, não há introdução de coisas materiais dentro do sistema, é somente o que está ali naquele elemento, mas ele não é fechado para energia. E luz é forma de energia. Então a colocação é que existe uma enorme influência de temperatura e luz externa ao sistema. Mas como, digamos, eu tenho a curiosidade de examinar isso, talvez lá pela minha formação, né, os porquês que os eventos físicos e os fenômenos ocorrem, mas nós não vamos nos aprofundar nesse tema, porque não é o momento nem o local, né? Aí, seguindo a questão, nós vamos agora ver os movimentos e os grupos que atuam dentro dessa questão da biosfera ou da ecosfera. E movimentos no sentido de movimentos sociais, culturais, como é que a nossa sociedade e cultura, ela, digamos, responde ou se organiza para tratar dessas questões. Nós temos, por exemplo, uma grande atividade dentro digamos, do nosso relacionamento social, partidária, política, de tipos de governo, de economia, etc. E também existem grupos de pessoas que vêm com grande importância e mesmo nós não devemos ignorar ou desprezar o ambiente, vamos dizer assim, do que nós vivemos, ambiente do ponto de vista macro. Somos habitantes do planeta Terra e esse planeta tem toda uma série de características. Então, há interesse em nós examinarmos qual é, digamos, a relação do ponto de vista de sociedade, né? Como é que funcionam essas relações. E existem, essencialmente, digamos, 3 grupos que atuam nesse ambiente, que são os que são chamados de conservacionismo, e é uma condição histórica que já vem desde do início do século passado, retrasado, aliás, dos 1800 e tanto lá, 1870, foi criado o primeiro Parque Nacional digamos, para conservar o ambiente, que foi aquele parque lá de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro exemplo efetivo de ação social para preservar uma área do ambiente, que foi lá esse local chamado Yellowstone, e que tem uma série de peculiaridades geológicas impressionantes lá para aqueles que já tiveram a oportunidade de ver. Aí tem o ambientalismo, que já é, digamos, é um sistema, é um movimento de caráter mais, nós vamos ver, mais político e ativo social, inclusive que envolve governos, agências, etc. E tem o ecologismo, que nós vamos ver um pouco mais adiante e vamos tratar desse tema com mais atenção. Então, agora, nós não vamos, eu vou mencionar rapidamente a respeito de ambientalismo, que é mais próximo de ecologismo, mas nós vamos tratar um pouco mais com o ecologismo. Então, esses movimentos, eles são vistos muitas vezes como sendo sinônimos um dos outros, mas do ponto de vista prático, os participantes e os atuantes nesse sistema, eles se identificam de maneira bem distinta entre si nos seus objetivos, conceitos e particularmente na maneira de agir como movimento. Todos eles atuam no tema da biosfera, né? Ecosfera, meio ambiente, biota, mudança climática. Aliás, mudança climática substituiu o que nós ouvíamos com frequência chamado aquecimento global, que esse termo virou obsoleto, porque está se examinando que o problema não é o aquecimento global, mas as alterações climáticas que ocorrem com frequência. E o ecologismo, e eu vou direto a esse ponto, o tema, digamos, nós podemos nos estender aqui bem ainda, particularmente para mim, que digamos, me considero um semi-ignorante dentro desse setor, aí é muito curioso, e tem pontos interessantes, mas o nosso objetivo não é
nesse momento, nos aprofundarmos dentro desse, mas compreendermos o que é ecologia e o que é ecologismo. Ecologia, nós já vimos, é o estudo da biosfera. E o ecologismo, eu peguei aqui uma afirmação que é predominante em muitos elementos, mas outro ponto que eu pude verificar é que o ecologismo ele é um movimento que não registra com metodologia os seus fundamentos e posições, e mesmo os estudos. Tem muitos cientistas envolvidos com ecologia e ecologismo, existem muitos trabalhos em universidade que envolvem ecologia, mas o ecologismo não é uma área bem, digamos, bem clara nas suas concepções e nas suas interpretações, porque ecologismo é uma cosmovisão. Então, como nós vamos ver, e cosmovisão é um fundamento para se pensar e relacionar as coisas que nós interagimos. E o ecologismo, creio que por ser digamos, relativamente recente, ele não tem fundamentações que são consensuais em muitos aspectos. E como dizem, então, eu estou tentando vou trazer as expressões mais comuns e dominantes dentro da sociedade. E vamos deixar bem claro, essas proposições não expressam o meu pensamento, nem o nosso pensamento cristão, mas é o que se pode coletar da sociedade como sendo referencial. Então, quando formos debater isso, por favor, tem diversas afirmações aqui que definitivamente não estão de acordo com as nossas, eu falo do nosso grupo, convicções de cosmovisão, mas que são as que são interpretadas e expressas dentro da sociedade. Então, o ecologismo, por exemplo, essa expressão é uma expressão tipicamente de um grupo, e particularmente nós vamos ver mais relacionado com o que se chama de ecologismo profundo, que é o grupo mais ativo dentro do ecologismo e que, digamos, se manifesta, eu creio, com mais energia. Então, eles defendem que o ecologismo afirma que a biosfera, né, que é aquele elemento que vai da crosta até, digamos, as altas atmosferas, onde existe perspectiva de vida, vamos chamar assim, afirma que a biosfera é constituída de elementos, seres e indivíduos interligados que formam um todo integral num igualitarismo biocêntrico em que todas as formas, e aí eu pus vivas porque eu creio que é subentendido, vivas têm valor igual entre si. É um macrosistema singular, não conjunto de unidades, grupos, espécies separadas e independentes. Então, é um tanto denso assim para a gente jogar esse negócio, mas veja, a proposição do ecologismo é que esta área, este volume, esta região do cosmos é um sistema integrado e não conjunto de unidades, grupos, espécies separadas e independentes. Eles são biocêntricos, ou seja, existe uma coordenação, expressão minha, digamos, unitária a respeito disso. Perguntas aí, por favor, ou esclarecimentos daqueles que conhecem mais o tema, por favor, sintam-se à vontade para... Pois não. Eu sempre achei que o ecologismo fosse uma seita, uma forma de religião. Eu conheço pessoas que vão lá dessas áreas, pessoas que fazem questão mesmo de florestas íntegras, vamos falar na minha concepção, o ecologismo é cristão. Sim, então, eu também tive na minha ignorância e na minha presunção, digamos que a respeito do tema, era algum tipo de convicção espiritual até, né, quer dizer, relacionada com isso. E nós vamos ver que essa definição nos remete a um tema interessante,
porque ao falar que a biosfera é constituída de elementos, seres e indivíduos, conjunto, né, ela nos leva e nos remete ao monismo, que é vamos dizer, essa é uma expressão, perdoa lá as interrogações ali, é porque esse sistema não tem digamos, a grafia grega, mas que significa monos, sozinho, único, que atribui unidade e singularidade a um conceito. Por exemplo, a existência humana no monismo não tem separação de corpo e espírito, é um único ser. Então, a visão que nós estamos vendo dessa primeira proposição de ecologismo, ela dá essa visão de unicidade. É tudo um grande conjunto que nós vamos ver lá dentro. E neste conjunto estão, digamos, interdependentes das diversas coisas, os seres vivos, inclusive, particularmente, o homem. Então, o ser humano faz parte desse conjunto, ele não é, digamos, uma unidade, ele não foi feito, ele não é separado, ele é parte, ele está sujeito a esse sistema. Então, de certa maneira, em alguns analistas dizem isso tem conotação religiosa, né? Porque estabelece toda uma série de elementos. Mas eu não vou dizer isso, porque mais adiante vamos ver que digamos, dentro de grandes linhas de ecologismo, eles dizem que ecologismo não é religião. Pois não. Tem um microfone, um alto-falante? A definição que eu estou trazendo aqui é porque a expressão aquecimento global praticamente desapareceu da imprensa e de todos os trabalhos que tratam desse assunto, porque obviamente não é predominante o aquecimento global, mas sim uma série de mudanças. Então isso, vamos dizer assim, é reflexo de pragmatismo, né? Quer dizer, olhou-se, não, o problema não é aquecimento só global. Aliás, como nós sabemos que, digamos, temos a profecia bíblica que, digamos, a consequência e a ação divina a respeito deste mundo no estado que está, vai ser por, digamos, aquecimento, né? Vai ser pelo fogo. Então, digamos, não seria até equivocado, mas dizer que é o homem que está causando isso, aí digamos, na minha opinião, extremamente presunçoso, né? Mas meu ponto de vista, né? Mas é uma mudança climática que eles tratam. Então, o monismo é o nome que se é dado a essas teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo e a existência de um único sistema ou substância ontológica, que é uma definição a respeito do ser, né? Ontologia trata praticamente do ser, nós, etc., como identidade entre, por exemplo, o exemplo de monismo que eu usei é a identidade e a junção de mente e corpo. E o monismo se opõe ao dualismo, ao pluralismo e às afirmações de entidades separadas, né? Então, o primeiro ponto que se nota a respeito disso é que o ecologismo tem fortes indicações de monismo, né? Digamos, de entender que é tudo uma unidade, todavia haver partes, mas sob essa visão de unidade. E exemplos de monismo bastante conhecidos e afirmados são panteísmo, hinduísmo, sikhismo, budismo. Eles são expressões de monismo, ou seja, que tudo faz parte de um todo, né? São todos subordinados ao um. E aí entra essa questão da visão do século. Depois de algumas pesquisas lá, eu pude identificar esse trabalho feito por essa doutora Samira Crespo,
que é doutora em História Social, e ela tem digamos, os sites com os detalhes são esses que quiserem fazer individualmente a pesquisa, inclusive toda uma série de referências. E ela fez esse artigo chamado Ecologismo e as Configurações do Bem ou Mal na Sociedade Contemporânea. É uma coisa bem interessante que eu, depois de muitas leituras lá, achei que seria uma boa referência para nós usarmos na aula de hoje e extrair os conceitos principais para nós chegarmos a alguma conclusão a respeito de ecologismo. E ela é doutora em História Social lá pela USP, ela é pesquisadora lá do Museu de Astronomia e Ciências, ela liderou Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento aqui no Brasil, é secretária nacional, ou seja, é uma pessoa preparada, vou descrever, é uma pesquisadora cientista, no sentido que ela tem método para pesquisar as coisas, e digamos, é bem considerada dentro do ambiente acadêmico do século, que é o que nós queremos ver como que é a nossa referência, né? O que pensa a cultura, digamos, geral, né? E nesse estudo ela já inicia, porque ela inclusive ela trabalha muito em ambientalismo e obviamente conhece ecologismo. Então, o conservacionismo considera mais como mais histórico, menos ativo vamos dizer, no tempo de hoje. Então, ela chama a atenção que o ambientalismo e o ecologismo eles são vistos, em geral, como semelhantes, mas são ideológica e sociologicamente diferentes. Então, já é uma análise de uma pessoa que atua no setor da cultura, né, da sociedade. Falou assim, sociologicamente, ideologicamente, ou seja, quais são os fundamentos filosóficos para isso, eles são distintos. E aí ela dá uma breve, digamos, eu peguei uma breve descrição a respeito do que é ambientalismo, só para nós não confundirmos com o ecologismo, né? E o ambientalismo é esse movimento, aí ela já chama de histórico, ela não chama o ecologismo de histórico, porque efetivamente ele é bem mais recente. Nós vamos ver que certas definições do ecologismo surgiram em 1970, 72, etc. É bastante recente, vamos dizer, a fundamentação dessa linha de pensamento do ponto de vista do cientificismo, que é um dos elementos defendidos e que nós vimos alguns domingos atrás aí com o nosso irmão Lauro, a respeito do que a cultura atualmente vê como sendo, digamos, e aí eu vou usar a minha expressão, os profetas. Quem é que vai nos revelar o que é? Então são os cientistas, né? Então o cientificismo digamos, dentro dessa linha que profeta é o cientista, ele é que tem a palavra, né? Então a interpretação deve ser sempre objetiva. E quem não aceita o profeta é um negacionista. Então ele fala assim, vive fora da realidade. Isso é síntese minha, por favor, não culpe o Lauro, porque eu não me recordo dele ter usado isso, mas quem é anti ou que contesta o cientificismo é negacionista. Então, quer dizer, não precisa nem pensar em conversar com aquela pessoa. Então, o ambientalismo é esse movimento histórico global no sentido de que tem presença em todo o mundo e que tem como ideologia o tripé, que é o desenvolvimento social, veja bem, é um movimento cultural, né? Justo, economicamente responsável, é a definição que ela usa, ambientalmente equilibrado, que já digamos, se supõe uma certa compreensão do que é ambiente, e com tratamento pragmático. Tratamento pragmático digamos, que é justificado por certos fundamentos, ou seja, não é só palpite e opinião, eu acho que, né? Então, é tratamento pragmático aos seus argumentos de teses e aplicações técnico-científicas, bem como na retórica do plano político. Aqui ela faz essa definição de ambientalismo porque ela não usa isso para o ecologismo. O ecologismo não é pragmático na opinião dela e não tem essa sistemática de pesquisa. Que essa doutora, e eu creio que eu olhei outros artigos também, ela me parece que ela tem, digamos, está bem arrazoada. O ambientalismo tem premissas e um esqueleto estruturado em uma série de posições
que podem ser defendidas pelos seus adeptos. E aí eu estou querendo deixar bem claro, não é que eu sou, também um adepto do ambientalismo, estou dizendo que as teses são bem defendidas. No ecologismo, aí eu vou usar uma expressão, a questão me parece que é mais retórica, é de como ganhar o argumento, não de demonstrar a realidade daquilo. Aí diz também que esse é um ponto bastante interessante, não é só para nós guardarmos nossa mente, que o ambientalismo ele extrapola essa questão de meio ambiente, ou seja, de só fazer protesto, aquele negócio, digamos, pintar fotografia, deformar, digamos, pintura de um escritor ou de outro, de um pintor ou de outro, mas ele tem uma posição de atuação, como diz aqui, dentro do governo, de governos. E ele tem o reforço disso, tanto na ONU como no Banco Mundial, etc. Eu tenho conhecimento de pessoas que, por exemplo, trabalham num banco de desenvolvimento de origem da Alemanha. E eles são fortemente ambientalismo. E todos os projetos dele têm que ser no contexto do ambientalismo. E esses projetos são para financiarem projetos em outros lugares do mundo. Então, o ambientalismo realmente tem uma ação, vamos dizer, pragmática e a nível governamental e agências. E eles têm uma geopolítica global para tratar das demandas de mudanças climáticas. Isso é no ambientalismo, não é o que nós vamos tratar. O que nós vamos tratar é do ecologismo. E a vertente mais ativa do ecologismo é esse ecologismo profundo que chama. Tem o ecologismo descrito como raso, e aí nós já vou antecipar, né, os do ecologismo profundo diz que ambientalismo é ecologismo raso, e o deles é o profundo, que vai nas causas. E essa é uma ideologia, como descreve a doutora Samira, é uma ideologia crítica, com crítica radical e em oposição, veja bem, ao capitalismo e ao antropocentrismo. Antropocentrismo é o homem no centro do universo. E ela descreve frequentemente que o que referencia o antropocentrismo dentro da nossa atualidade é o marco civilizacional ocidental cristão que o homem é o gestor do ambiental, por mandato divino. Então, aí a questão, digamos, é religião, talvez não, porque eles não têm nenhum sacerdote explícito. Já vi algumas coisas recentes que dão a impressão que havia sacerdotes ecologistas, mas a questão é que eles são anticristãos. Vou começar por aí, né? Pelo menos anticristão nesses marcos e outros a respeito da posição do ser humano e mesmo da criação. O ecologismo é fortemente evolucionista, né? Absolutamente dentro da teologia, vou chamar teologia porque é exatamente uma não teologia, do pensamento evolucionista. E ele também, como disse, como havia adiantado, ele se contrapõe ao ambientalismo, que chama de visão rara e superficial, e quem estabeleceu essa proposição de maneira bastante clara foi esse filósofo norueguês aqui, o Ness, que ele fez esse livro, que tem a tradução em português, não creio que foi traduzido em português, mas a tradução do título é O Raso Profundo, o Movimento Ecológico de Longo Alcance, um sumário, que ele define o ecologismo profundo, ou seja, é onde tem alguma coisa de longo prazo. O ecologismo, então, profundo, ele utiliza essa posição de digamos, abordagem fenomenológica, que é uma palavra lá de origem grega, e essa fenomenologia, ela estabelece que os eventos, né, físicos é que devem ser considerados. Eles são a realidade, o evento físico. Não existe
nessa filosofia, digamos, a metafísica, vamos dizer assim, não é considerada. É só o evento físico que deve ser examinado e dele extraído as relações e conclusões. Então, se, digamos, suportem comigo um pouco mais a respeito dessas definições aí, porque realmente é uma série de fundamentos que mostra a influência do cientificismo dentro desse movimento. E como nós vimos, na aula de alguns domingos atrás do Lauro. E na análise, já chamando de filosofia, ou seja, da visão a respeito ambiental, e com base também no que chamam de valores de holismo. Quer dizer, alguns de vocês devem saber lá e conhecer o que é holismo, né? E é uma expressão em que, vou ler aqui onde é que está, eu anotei isso para não criar uma definição equivocada. O holismo também é chamado de não reducionismo, e ele define que as propriedades de um sistema ou de organismos não podem ser explicadas pela soma dos seus componentes, no qual o sistema total é que determina como se comportam as partes. E tem lá um indivíduo que fez uma definição, aliás, interessante, era o Jan Smuts, que foi primeiro-ministro da África do Sul, no período do grande desenvolvimento do segregacionismo naquele país, que foi já no século XX. E ele era um evolucionista, e ele definiu que o holismo é a tendência da natureza, através da evolução criativa, de formar qualquer todo. De formar qualquer todo como sendo maior que a soma das suas partes. Ou seja, o que vale é o todo. As partes estão, submetidas a esse organismo maior. Então, isso é uma visão fortemente, vamos dizer assim, evolucionista. Digamos, um dos elementos que sustenta a argumentação é essa. O que vale é a visão do todo agindo sobre as partes. Quer dizer, não são as partes que, digamos, vão somar para cumprir o todo. Pois não. Lá no fundo, a Silvana Brito. Perdoe, se vocês acharem que é demais, lá peçam para pula e vamos para a conclusão. Mas, então, você entende bem, o ecologismo é bem recente, ele vem de mais ou menos 1972, não é isso? Essas obras, as duas principais obras do ecologismo foram ali, com diferença de 2 anos mais ou menos, 70 a 72. É interessante porque na cultura dos anos 70, da contracultura, em que eles fazem uma apologia à mãe natureza. É daí que veio, acho que esse termo, não é possível. Esse movimento deve ter gerado, porque esse movimento da mãe natureza é a que determina, quase como assim, uma bênção. Você tem que adorar a natureza. Essa questão de mãe natureza e naturalismo, eles estão, digamos, não há muita menção nos estudos a respeito da filosofia naturalista, que nós não incluímos nos estudos aqui que estão sendo feitos. Mas o naturalismo é uma filosofia, como também não fizemos, porque afinal, os ismos são tantos, né, que nós temos que limitar um pouco para não ficarmos aqui durante 20 anos, digamos, todo domingo, examinando o que passa pela mente criativa e digamos, dispersiva do ser humano, né? Então, o naturalismo, ele é um forte defensor, ele é a base, talvez, do cientificismo, e ele olha, digamos, o ambiente e a natureza como sendo essenciais, né? Então, e entre isso, nós sabemos biblicamente e pela revelação que ilumina a nossa mente pelo Espírito Santo, que o homem foi criado para servir, prestar culto a Deus, né? Adorar a Deus. Então, na rejeição de Deus, a natureza humana
ela procura um outro Deus, né? E historicamente, na história, digamos, milenar do ser humano, a natureza frequentemente é vista como o grande Deus, né? Então, não vou apresentar isso, mas definitivamente, não definitivo, para mim fica bastante indicativo que o ecologismo é naturalista e segue nessa linha de substituir o Deus, porque eles rejeitam a Deus ou a Bíblia, a revelação de Deus nos seus princípios, procuram um outro, digamos, algo para adorar, não? Mas seguindo isso, então, o holismo é essa questão que o todo rege a parte, vamos dizer de uma maneira, uma síntese bem pobre, mas o todo é que importa, a parte se submete ao todo, e a biosfera não é constituída de unidades, grupos, espécies separadas, mas de elementos, seres, indivíduos interligados, que formam um todo integral no igualitarismo biocêntrico, ou seja, o centro do universo, digamos aqui da Terra, né, do nosso ser, é esse grupo chamado de biosfera, é biocêntrico. Isso é o grande ser, é a ecosfera, é a biosfera, onde todas as formas vivas têm igual valor entre si, ou seja, entre nós aqui, aqueles que têm sensibilidade, né, a pernilongos, pernilongo e nós temos o mesmo direito à vida. Então isso eu não estou dizendo isso a título de fazer, reduzir ou diminuir o ponto de vista. Estou dizendo a interpretação, vou dizer, uma interpretação prática é essa. É por isso mesmo também o elefante tem o mesmo valor do pernilongo. Então todos eles colaboram e contribuem para, digamos, a biosfera. Todas as partes contribuem sob esta organização maior para a existência e a sobrevivência da biosfera. Então essa é, vamos dizer assim, uma definição pelo menos uma explicação que eu trago, sem pretender dar algum tipo de redução de valor, etc. Mas como me parece que a interpretação daquela pessoa que é o meu próximo, que é um crente do ecologismo, né? Então, ele tem isso como crença na vida, o que vale é a biosfera, eu sou parte da biosfera. E diz esse Ness, que foi o criador dessa obra a respeito do ecologismo profundo, que é uma afirmação bastante clara. É interessante que esse autor e filósofo, né, ele foi bastante explícito nas suas convicções. Tem muitos defensores de ideias lá que eles se escondem atrás de palavras, né? E aí fica difícil entender o que a pessoa está falando, assim, digamos, estudiosos aí do Nietzsche e coisa como essa. Caramba, é difícil entender o que ele quer dizer com isso daí. Termos que um aparentemente anulam o outro, mas o Ness já não adotava esse tipo de posição, né? Então ele foi bem claro quando ele comentou que o direito igual de viver e aflorar intuitivamente quer dizer que é inato nas pessoas, né? Já, digamos, é uma afirmação que aí eu já não acompanho. Clara, e o axioma de valor é óbvio para quem segue essa linha de raciocínio, né? É através da experiência direta da natureza não humana que o ser humano reconhece o valor intrínseco de toda a vida e a sua interconexão com a totalidade do mundo vivo. Ou seja, o mundo é vivo, né? Quer dizer, não é inerte. Não é como se tem a impressão, quando vai fazer uma pesquisa aí a respeito de solo, areia, etc., se tem a impressão que a areia não tem vida, né? Quem tem vida sou eu que estou examinando a areia, né? Então, a colocação é que o mundo é vivo e a areia faz parte do mundo, ou seja, todos esses elementos são interconectados e eu tenho que considerar a areia como eu considero o pernilongo, o elefante ou, quem sabe, né, ou, digamos, meu filho, minha mãe, etc., como essa. Então, a colocação, veja, aí volta para comentário da dona Neuza, dá a impressão que é algum tipo de religião, né? E definitivamente é uma crença
de grande repercussão no comportamento das pessoas. Davi, ali no... Vera. Bom, eles não são bons ecologistas, não seguem bem o ecologismo, porque eles deviam valorizar igualmente, né? Então, no ecologismo eles estão sendo contraditórios. Então, a questão é que não se deve, nessa linha de pensamento, todos os elementos são igualmente, como ele afirmou, né? Tem o direito igual de viver e aflorar, né? Porque, digamos, tem certos elementos que não vivem, mas surgem, né, dentro da biosfera. Então, nesse ponto de vista, todos os elementos devem ser feitos. Daí, vamos dizer, certo hinduísmo e outros que são boas expressões de monismo e que estão bem ligadas com o ecologismo, não porque o ecologismo veio do budismo, não é essa a questão, mas é porque a linha de raciocínio é paralela, né? Os sentidos são parecidos. Aí, seguindo, então, a ecologia profunda, que é digamos, é o grupo que melhor, é mais atuante, é o que se manifesta. Os outros grupos não se manifestam tantos, nem tem muita literatura a respeito dos seus pensamentos, é a noção de autorrealização. Então, digamos, aí já tem a ver com o ser humano, né? Então, imagino eu, particularmente, nós sempre temos um objetivo de vida, queremos viver de alguma maneira, olhamos para o futuro, nós crentes em Jesus Cristo, temos a grande expectativa da nossa ressurreição e vida eterna. Então, isso é digamos, e a nossa autorrealização, do ponto de vista, digamos, de eternidade, é a ressurreição. Então, agora, para o ecologismo, a autorrealização é reconhecer o valor intrínseco de outros seres vivos e a solidariedade com todas as formas de vida, promovendo a incorporação do mundo dentro do eu. Ou seja, para nós termos essa realização, nós precisamos adotar o mundo como sendo o grande ser vivo. Então, nós somos parte desse ser. Então, isso é a autorrealização do ecologismo. Veja bem, vamos dizer, um dos teólogos, seguindo a linha da Dona Neuraci, do ecologismo. Mas são um dos pensadores, e veja, 1973, eu acho que é a obra dele, ou seja, é bastante recente. Haverão, sem dúvida, outros pensadores que estão formulando seus pontos de vista e continuando nessa linha de raciocínio. E o movimento também, que é um ponto bastante típico do ecologismo que eu pude notar, é que o movimento antecipa a extinção da humanidade pela inviabilização da atual forma de vida do ser humano no planeta, na Terra, caso persistir a não se incorporar dentro do mundo vivo. Então, a colocação é: o ser humano vai ser extinto. Por quê? Porque ele está se negando a incorporar-se ao mundo vivo. E tem lá suas razões, com destruição do meio ambiente, etc., que nós vamos passar os olhos. Aí vem um ponto bem interessante que é ligado a essa condição, que chama-se a hipótese de Gaia, e eu já vou antecipar que já, digamos, com o passar dos anos, isso foi em 1972, que foi publicado essa obra, ela já deixou de ser hipótese e passou a ser teoria. É mais ou menos com a mesma linha lá do Darwin. Ele apresentou uma hipótese de digamos, evolucionismo, e depois de algum tempo lá os estudiosos desse tema concluíram que aquilo já tinha passado de hipótese, já é uma teoria. E é como é ensinado, inclusive, nas escolas. A teoria de Darwin não é teoria, é hipótese, porque definitivamente nós não estamos vendo nenhum ancestral de algum animal se transformar numa outra espécie, por exemplo. Né? E também a história do próprio, digamos, do Big Bang, etc., né? A única explosão que foi criativa, né? Todas as demais explosões que a gente pode ver são destrutivas, mas aquela, digamos, foi para a criação de tudo, inclusive da vida.
que é um salto aí. Bom, mas esse tema não faz parte digamos, do ecologismo, eles não entram nisso. Então, a hipótese de Gaia, esse foi examinado por esse cientista, que é um indivíduo bem preparado aí, e ele durante a década de 60, ele foi contratado pela NASA, ele e uma equipe grande digamos, de cientistas, né? Ele era para examinar a possibilidade de vida em outros planetas. Então, na década de 60, muitos de vocês aqui não sabem da década de 60, quando os russos mandaram o primeiro Sputnik, digamos, o satélite para o espaço, o Sputnik, acho que número 1, aquilo pegou, digamos, deixou, digamos, a sociedade americana empolvorosa, porque foi o primeiro satélite que entrou em órbita artificial, né? Aí eles montaram um sistema que estava em desenvolvendo, que era a NASA, que era, digamos, a Autoridade Nacional do Aeroespaço, né? E naquela época lá que aconteceu isso, o presidente, digamos, da ocasião era o Kennedy, e ele, examinando lá com seus assessores e conselheiros, estabeleceu que em 10 anos os Estados Unidos poriam uma pessoa na Lua, para poder vencer essa derrota política, né? Quer dizer, obviamente política, né? Não teve nenhuma consequência maior, a menos que nós ficou sabendo mais tarde que alguns cachorrinhos morreram porque foram lançados no espaço e tal, e não tinha ambiente lá pelos russos, né? Então, enfim, essas questões todas. E a NASA, então, esse cientista aqui, ele entrou nessa época aí que foi contratado e que a NASA resolveu, então, o governo americano, pela NASA e a cultura americana, a elite, resolveram que iam dominar o espaço já. Eles puseram um satélite e nós vamos ocupar a Lua. E dentro desses projetos estava esse grupo que estava examinando a possibilidade de vida em outros planetas. E o líder, um dos líderes desse era esse cientista, o Dr. Lovelock, e que ele, depois de vários anos de estudo lá, ele já estava estudando esse assunto, por isso que ele foi chamado para, digamos, colaborar, ser um dos líderes desse estudo de vida em outros planetas ou fora da Terra, né? E aí, fruto do desenvolvimento do raciocínio dele, pensamento dele, de todo um grupo de pessoas, não era ele sozinho lá, que no laboratório lá de fundo de quintal, lá, ele estava, digamos lá, montando um sistema como se fosse em Marte, não, ele era bem suportado com equipamentos e apoio científico, laboratorial, etc. E ele desenvolveu, e era um pensador também, não era só um pesquisador digamos, geológico ou que seja, ele publicou essa hipótese, que chama-se hipótese de resposta da Terra, e que foi renomeada pela hipótese de Gaia. Aliás, quem sugeriu isso para mudar para a hipótese de Gaia foi um amigo dele, um escritor chamado William Golding. Talvez você já tenha lido alguma coisa dele, porque ele escreveu digamos, um conto bastante conhecido que chamou O Senhor das Moscas. Então, isso é bem cultural, é bem interessante, do ponto de vista de cultura geral, eu sugiro até que quem não conheça dê uma olhada a respeito desse tema. Porque esse escritor aí, ele trouxe para ele, olha, a hipótese de Gaia talvez seja mais interessante até para aceitação sociológica, cultural, porque a Gaia era uma titã, e os que têm curiosidade a respeito disso, os titãs antecederam os deuses gregos e, digamos, e romanos. Eles eram, por assim dizer, os pais dele. Aí houve uma revolta que os deuses mataram os titãs, os que puderam, tal, e a Gaia era uma titã, era um deus, digamos, mais poderoso do que os deuses gerados lá mais tarde, Zeus, Júpiter, Juno, etc. São deuses, e a Gaia era uma titã. E essa titã representava a Terra. Então, por isso que ele pôs a sugestão desse nome de Gaia, né? E aí digamos, o Lovelock aceitou, e ele propõe lá, e ele afirma que a Terra
É essa definição. Isso, digamos, eu estou trazendo aí porque é um dos elementos importantes esse tipo de definição na compreensão do que é digamos, esse ponto de vista que nós estamos examinando aí do ecologismo. Então ele diz lá que a Terra é um organismo capacitado para sentir e reagir às agressões. Mas a Gaia, ou a Terra, né, sobrevive porque tem recursos para se autorregenerar. E eu estou falando assim mais claro, autorregenerar, ela se cura sozinha, não depende nem do nosso ponto de vista, não depende de Deus, não depende do Filho de Deus que, digamos, administra, controla todo o universo. É ela, a Gaia, a Terra, que se autorregenera e elimina as ameaças à sua integridade. E aí ele trazia como exemplo na definição os eventos sísmicos, por exemplo, terremoto, etc., que acontece aí na Terra, maremotos, e ela se autorregenera com passado alguns anos, esse sistema Gaia-Terra. E os eventos extraplanetários, que eram, digamos, mais considerados, nós ainda, digamos, nos últimos 1000 anos, né? Vamos chamar o 2000 anos do nosso conhecimento, o único evento extraplanetário, digamos, extraordinário que aconteceu foi o dilúvio, que não é mencionado aí pela grande parte dos cientistas desse setor e muito menos não, mas não é sequer lembrado pelos os adeptos digamos, dessa linha de pensamento. Mas eles lembram que deve ter ocorrido um impacto de um grande meteoro aqui na Terra que destruiu grande parte da vida sobre a Terra. Mas mesmo assim, Gaia se refez e demonstrando a resiliência do planeta e a sua capacidade de fazer isso. Agora, por isso, o ser humano, que é um elemento, digamos, subalterno dentro da biosfera, ele é, na visão desse pensador, ele poderá desaparecer da face da Terra por se comportar como um predador, uma praga, uma espécie egoísta e desorientada por um desvio crucial, que é a sua separação da natureza por vontade própria. Ou seja, o ser humano não se integra à Gaia porque não quer, né? Então, e age contra a Gaia. Então, Gaia vai eliminá-lo. É a linha de raciocínio que a hipótese de Gaia apresenta. E nessa ética biocêntrica que, digamos, nós colocamos aí, ela se identifica muito com o que chama o movimento verde, o Partido Verde, que esverdeia as ideias do mundo todos, na política, nas cidades, na maneira de comer, vestir, morar, deslocar-se, e adotar, veja o ponto muito importante, adotar um correto relacionamento entre os seres cientes e não cientes, que é animais, plantas e assemelhados, né? Então, no ecologismo, o estado de natureza é obrigatório do ponto de vista de sobrevivência. Então, a colocação é para nós vivermos, e aí eu usei até um outro lugar o termo de convivermos aqui na Terra, porque vivemos com outras espécies, é necessário adotar esse estado de natureza. Perguntas aí? Desculpa se eu estou lançando toda essa quantidade de informações aí como um maremoto, né? Pois não. Eu não entendi, por favor. É um valor moral, é um padrão, é um ato moral, ético do ser humano. Se você, o que vale, se você for ético, você tem que estar com a Gaia, dentro do contexto Põe um pouco o microfone um pouco distante dos seus lábios. Um pouco mais distante. Agora está melhor? Melhor. Então, isso é um padrão moral, eles estão dando um valor moral, ético, que se o homem para ser, olha como é que extrapola a coisa, né? O homem para ser ético tem que estar integrado na teoria de Gaia.
O que, sim, sem dúvida, né? Claro. A moral, veja, moral não é relacionada com pesquisa científica do ponto de vista, as consequências da pesquisa e aplicação, sem dúvida. Ou seja, tem a ver com o que é certo e errado. O ecologismo não é digamos, uma posição isenta não isenta, mas distante de prática moral e de vida, uma filosofia, porque evoca moral. Ou seja, moral é o que é certo, diferente do que é errado. Então, tem grupos que defendem que uma coisa é certa e tem outros que defendem que a mesma coisa é errada, mas é moralmente errado, ou seja, e aí entra eticamente errado, né? Então, a proposição ecológica do ecologismo não é pesquisa da ecologia, mas é comportamento humano, né? Então, isso é bem, digamos, deve ser bem considerado, ecologismo não é pesquisa, é comportamento. Então, esse é um ponto bem claro, né? E aí existem, um ponto interessante, né, que eu vou fazer um comentário a mais, é que existem pessoas, comunidades, que vivem em intensa relação com a natureza, que são os povos originários, os indígenas, né? As quilombolas, tem povos que se retornaram para o meio ambiente, povos da floresta lá, que são os ribeirinhos, grupos extrativistas, seringueiros, castanheiros, etc. E na concepção do ecologismo, essas são as lideranças que vão poder expor como viver com a natureza e o correto uso dos recursos naturais. Então, esses são, digamos, os agentes, né? Vamos dizer, não são os sacerdotes, mas eles são efetivamente um tipo de profeta. Pergunta, e aí tem, né? Pergunta lá para o Ailton Krenak e o livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que, digamos, teve uma grande repercussão algumas décadas atrás. Então, mas é tipicamente no ecologismo. Então, esse é o ponto de vista. Esse é o indivíduo que sabe, nós somos ignorantes. E aí eles também, num outro item que eu fui verificar, tem homens e mulheres que se libertaram, aí eu estou usando a expressão que é usada pela doutora Samir, outros homens e mulheres que se libertaram por meio da crítica ecologista, do ecologismo, do modo produtivista, utilitarista de pensar, do capitalismo e da relação predatória com a natureza e seus recursos, e estes também podem ensinar como viver bem com a natureza na ecosfera. Ou seja, é um movimento filosófico com suas concepções de certo e errado e maneiras de agir. E aí tem um ponto, e eu estou concluindo isso para nós não passarmos muito do nosso tempo, para a reversão da extinção da vida, da rota de extinção, né, que o ser humano se meteu no planeta. O mundo é convocado a aderir a esta consciência, proclamar e praticar os fundamentos éticos, diz a doutora Samir, que é respeito da defesa da vida, que dá sentido a tudo, a vida é que dá sentido a tudo, a bioética, que cada ser vivo tem um papel a cumprir, uma função ecológica vital. Todos os seres vivos são igualmente importantes, porque cada um contribui para a biosfera, para a existência da ecosfera. E a crença, que aí volta a dona Neuracile, crença, né, tem a ver com concepção, consciência, valor assim, intrínseco, né, na interdependência de todos os seres vivos numa visão interacionista e holista dos fenômenos, incluído o social. O planeta doente porque a humanidade está doente. Então, e aí eles vêm, e crença numa razão cósmica, realmente aí já, digamos, foge de pesquisa científica, uma razão cósmica e numa razão natural, que se comunicam e interagem para garantir a integridade da vida que se manifesta na natureza, que, por sua vez, o ser humano integra, né? E é ilusório o ser humano se achar independente da natureza, né? Então, aí o outro ponto que eu achei importante, na ideologia dos ecologistas, ou no ecologismo, não há
tematização explícita de mal, ou seja, o mal do ponto de vista ético não é considerado, digamos, como nós concebemos, né? E nem há versão religiosa, não existe, de acordo com esses pensadores do ecologismo profundo, religião ecológica, do ecologismo. E as pessoas são portadoras, todavia, de uma espiritualidade individual, livres, as pessoas que aderem ao ecologismo, vamos deixar claro, qualificado isso. As pessoas são portadoras de uma espiritualidade individual, livre, sem subordinação a qualquer instituição, avessa a dogmatismo. Dogmatismo é doutrina, então é conclusão de um ensino, então você chega, então uma expressão usual é dogma. O dogma no passado era alguma coisa assim que era recebido, digamos, sem debate, mas o dogma efetivamente é conclusão de revelação divina que você vai examinando. Digamos, é muito similar, digamos, ao que nós temos. Nossa confissão de fé não é dogmática, ela é toda justificada pelo fundamento que nós temos, que é a revelação bíblica. Então, mas o texto aqui é avessa dogmatismo, sem essas questões, avessa a institucionalização do sagrado e com disposição essencial individual para viver a experiência intensa do sentimento de pertencer à natureza e ao cosmos. Ou seja, o objetivo de vida nossa é ter esse grande sentimento de integração. Daí nós completamos, ou digamos, realizamos, né? É a grande realização de vida. E na natureza não existiria o mal. Esse é um ponto interessante, e aí vem a visão evolucionista. Sim, razões biológicas, evolutivas e ecológicas que justificam o comportamento de animais e plantas e de seres humanos que são parte disso. Mas, embora não haja mal, como entidade autônoma ou personificada, ou seja, o ser humano não, digamos, como hoje nos foi relembrado, né? O pecado existe porque nós, criaturas, nos rebelamos contra a vontade perfeita de Deus. Então, o pecado é fruto de criatura, não é, digamos, realmente uma entidade autônoma. Então, mas ela é fruto de ato e de vontade, particularmente disso. O pecado, como nós sabemos, é ato de vontade própria, é um desejo da criatura a respeito disso. E somente as criaturas racionais, aí são homens, criaturas humanas e criaturas celestiais, é que pecam. Animal, planeta, etc., eles recebem a consequência da nossa ação de rebelião, né? Mas nem maldade como um atributo inerente à condição humana, rejeição de texto bíblico e tudo mais. Pois não? É uma visão, ou seja, digamos, dogmática, né? Ou, digamos, ou seja, é consequência de raciocínio, que morte é parte da Gaia, né? A Gaia não morre, mas os seus elementos morrem. Então, mas a Gaia, como nós vimos lá, parece, né? A Gaia tem vida eterna, né? Agora, as suas partes não, né? Os seus componentes. Isso é vamos dizer, isso é conclusão, né? de um observador curioso, né? Não isento, mas curioso, que sou eu. Mas eu achei interessante o tema. A Gaia, pelo visto, não morre. E também não tem mal, né? Parece, né? Parece. Porque praticar atos praticados por pessoas contra os seus semelhantes e contra a natureza. E mais interessante, o animal tem essa agressividade que nós sabemos que foi fruto do pecado, digamos, que nós cometemos contra Deus, sabemos do ponto de vista de revelação bíblica, né? Não é uma coisa iluminada subitamente em um ou outro, mas o texto bíblico mostra que digamos, a natureza, digamos, a criação aqui na biosfera, sofreu os efeitos da rebelião do homem, porque o homem, como nós sabemos, eu vou citar um pouco adiante, ele recebeu o mandato para cuidar dessa criação. Ele se rebelou contra Deus
E nessa rebelião teve consequência a respeito daquilo que ele devia cuidar. Então, nós temos uma grande, fortíssima inter-relação com a criação. Agora, a nossa posição e a nossa responsabilidade é porque nós rejeitamos e desobedecemos o mandato que nós recebemos. Nós, estou dizendo, raça humana. Então, os atos, esses males, são produtos da cultura. Veja bem, é pelo conjunto de homens e pessoas, nós é que praticamos atos maus. E soberba, ilusão de autossuficiência, desconhecimento da sua... Aí veja uma expressão que foi traduzida lá do original, lá daquele finlandês, que da nossa animalidade, ou seja, a nossa semelhança com as demais criaturas vivas. O ser humano é um animal, do ponto de vista, todavia, com certos atributos diferentes dos outros. E a efetiva dependência da natureza e suas leis. Ou seja, porque nós nos rebelamos contra a natureza e gerou-se o mal. Deus, evidentemente, não é mencionado porque não faz parte dos conceitos do ecologismo. Na cultura surgiu o problema e na cultura deve ser resolvido, não na natureza. Então, o problema é como o homem se comporta. E aí, o ecologismo identifica a crise ambiental como planetária de todas as comunidades. Eu vou acelerar um pouco para nós não ficarmos aqui muito mais tempo. E o ecologismo é um projeto total, é uma posição bem peculiar dentro do pós-modernismo, porque, em geral, os movimentos pós-modernistas, eles não têm pretensão de realizar uma nova síntese de cultura, muito ao contrário, eles defendem identidades de minorias, diversidades culturais, pontos de vista individuais, etc. Isso é o dominante dos movimentos pós-modernistas. O ecologismo não, falou que a solução é global, tem que ser toda integrada dentro da visão do ecologismo. A pós-modernidade, na realidade, defende a opção da consciência fragmentada e do relativismo moral, que nós conhecemos. Bom, cada um tem a sua verdade, cada um age como quer, e o que é imoral é nós interferirmos na opinião dos outros. E o ecologismo promove que tudo está ligado e a totalidade com medida do ser humano. Então, isso é um movimento nitidamente que surgiu no pós-modernismo, mas ele rejeita premissas do pós-modernismo. Mas ele é pós-modernista porque a doutora Samira, ela comenta, um dos elementos típicos do pós-modernismo é o cientificismo, que é, digamos, praticamente premissa de toda a pós-modernidade. Você tem que aceitar os profetas, digamos, os reveladores da verdade, que são cientistas. E eu fiz algumas anotações a respeito desse trabalho dela, que teve uma palestra lá nas Nações Unidas no fim da década de 70, que o Lovelock disse que a Gaia é uma metáfora para processos biológicos, etc., onde as criaturas concorrem para a variedade de componentes e como funciona o sistema, que é o que os da área de medicina ou biologia conhecem como homeostase. Ou seja, é que o organismo ele tem um sistema de autocontrole em que regula a temperatura, etc., quantidade de sal. Então, ele falou que a analogia que ele quer fazer é com uma homeostase. Então, mas isso vale para a biosfera, não é para a formiga ou para o ser humano, né? A teoria de Gaia já é tema de Enem, no vestibular da Universidade de Londrina. Eles apresentaram a definição de Gaia, do que é Gaia, como eu apresentei aqui, e aí fizeram uma série de perguntas a respeito se era verdade ou não, como é tipicamente de vestibular. Ou seja, isso já faz parte. Eu li uma série de textos defendendo, e pelo visto já foi aplicado, a necessidade de trazer a teoria de Gaia para o ensino de segundo grau. Então já existe isso, está em andamento, quer dizer, como o evolucionismo, que não é hipótese, é teoria, Gaia também não é hipótese, é teoria. E tem também o que é o Dia Internacional da Terra, lá que defende, digamos, celebrar o dia 22 de abril, anterior, na minha época, como dia de escola, era o descobrimento do Brasil. Então aqui é o Dia da Terra agora. Então, digamos, deve ser celebrado para a conscientização da proteção ambiental. E aí o ecologismo é bíblico, né? Então pergunta, né? E aí o princípio do ecologismo, como nós vimos lá, não é um macrosistema singular, não conjunto de unidades, espécies separadas e independentes. Ela, digamos aqui, são todos os seres humanos, digamos, iguais.
E aí, na revelação de Deus, nós sabemos, primeiro, Gênesis, capítulo lá primeiro, que nós sabemos, Deus que criou criou a terra, né? Então, nós temos essa claríssima, instrução. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí, lá no versículo 26 ao 31, toda essa sequência, eu sugiro que os irmãos hoje à tarde leiam, né, a respeito da criação. Ele diz lá, e façamos no 26, né, de Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso, Deus triuno falando, num conselho da Trindade, e tem ele domínio sobre os peixes, mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, veja, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Aí nós recebemos o que chama-se o mandato divino para nós cuidarmos, nós criaturas humanas, cuidarmos da criação. E aí o texto bíblico é específico, não dizendo que não se estende para toda a criação, o universo, mas especificamente foi dada a responsabilidade sobre a terra, no sentido que é recém-definido aí, como biosfera, né? Quer dizer, os elementos que nós podemos dominar. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. E aí nós estamos vendo aí, o ecologismo não é bíblico, porque Deus criou só o homem à sua imagem, não é todos os animais, não existe identidade entre todas as espécies como sendo iguais, não são. O homem que foi criado por Deus para cuidar da sua criação, para dar louvor a Deus. A criação toda louva a Deus, mas quem tem a responsabilidade de mandato é o ser humano. E aí um outro ponto também que nós devemos lembrar, que remete a essa condição de não ser bíblico, é quando nós vamos ler lá, por exemplo, 2 Pedro, a respeito do texto da conclusão da história, né? Não retarda o Senhor, 2 Pedro 3, de 9 a 13. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns que julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e a nova terra. Então a colocação é a seguinte: olha, a terra vai ser destruída, não é por causa do homem, nem nós vamos ser, nem a raça humana vai ser extinta. Essa terra, contaminada pelo pecado, será recriada por Deus. E isso não é fruto de ignorância, ação ignorante do homem, é evento divino da recriação. E aí nós temos o Apocalipse, tem Hebreus, tem outros textos aí que vocês podem ver. E aí o ecologismo não é bíblico, mas o que Deus determina para nós na sua revelação? Deus é Criador, Senhor e mantenedor de todo o universo. A terra e esses elementos que nós estamos vendo de incerteza, etc., eles estão sob a vontade de Deus. Veja bem, não é o homem que fez isso e Deus está tentando corrigir. Não, tudo está sob a vontade de Deus. Irmãos, lembrem-se do dilúvio. A colocação é que nós, raça humana, nunca mais vimos nada parecido com o dilúvio, inclusive porque Deus disse que não haveria mais. Mas o dilúvio foi um fenômeno, assim, terrível, e que extinguiu toda a forma de vida, exceto os que estavam na arca e aquela família que levou a herança de Deus, né? Então, tudo que o Deus criou o homem e só a raça humana como sua imagem. Pernilongo, elefante, girafa, formiga, bactéria, vírus, não tem representação e valor perante Deus
como nós temos. Jesus Cristo se fez homem para salvar a raça humana. Então é Deus. Então Deus cuida da raça humana, mas toda a sua criação é por Ele cuidada também. E aí Deus deu ao homem o mandato para governar as obras da sua mão. E essa obrigação nós devemos exercer sob a vontade de Deus, o Senhor de tudo que há, e que implica que nós devemos cuidar da propriedade divina em obediência à vontade de Deus, em dedicação, e não maltratar e fazer uso, né? Lembra lá da parábola daquele senhor infiel que maltratava os seus servos, né? Ele não tinha autoridade para maltratar, ele recebeu a autoridade do Senhor para cuidar, e ele maltratava. Aí veio o Senhor e ele teve que prestar contas, e esse é o ponto. O homem prestará contas a Deus de tudo que fizer, pensamentos e atos, e inclusive como ele está cuidando da propriedade divina, que é a terra e o biossistema. Perdão por essa correria, mas o tema foi muito difícil de sintetizar. E eu acho que nem foi uma grande sintetização, foi a melhor que eu consegui. Perguntas? Muito bem.